Hoje eu vou falar sobre de uma série animada que lançou já no começo deste mês de janeiro desse ano de 2026, que é baseada em um personagem querido de Chespirito. É querido no México, mas ele é mais querido no Brasil. Mas que desenho que é esse? Chapolin e os Colorados. Bom, quando eles divulgaram, né, sem imagem, sem nada, sobre esse projeto do Chapolin, de desenho animado, falando que ia ter a família dele, eu já achei um pouco esquisito, porque, porque essencialmente como é que você vai transformar um personagem que é uma sátira a super-heróis, um personagem que é essencialmente gênero trapalhão e você transforma ele num pai de família. Porque quando você pensa em qual super-herói que, bom, na minha cabeça, os heróis que teriam mais chances de terem filhos, Homem-Aranha e o Homem de Ferro, né? Que são os mais heróis tradicionais, assim. Agora o Chapolin, aí é um pouco esquisito, então eu senti uma estranheza. Aí depois já mostraram imagens sobre como é que ia ser o traço do desenho, a animação, mostrou o teaser. E aí agora finalmente eu assisti os 10 episódios desse desenho. Porque quando esse. Porque até então tinha 5 episódios que eu não vi. E agora somando. Agora tem 10 episódios. Que é o primeiro episódio a episódio 10. Então são 10 episódios. Agora, eu assisti todos eles. E esse desenho é bom. Bom, ele é bom. Eu costumava assistir muito, né? Chaves, Chapolin. Eu assistia praticamente a televisão, assistia no SBT, assistia até em DVD. E também eu também assistia, acho que às vezes no tablet, que eu tinha um tablet também, né? Então essa franquia marca, a franquia do Chaves, de Chapolin marca uma geração. E o Chapolin tem. Ele criou, né, eu acho que ele criou esse estigma de um super-herói cômico. Por isso que hoje em dia você tem o Deadpool tendo esse mesmo. Carregando esse manto do Chapolin. Mas vamos falar desse desenho. Bom, vamos falar dos personagens novos que eles introduziram, que são a família do Chapolin. A esposa dele é uma boa personagem e ela, como é descrito no desenho, ela gosta de futebol. E o filho do Chapolin herdou esse gosto de futebol pela mãe, que é a mãe do Chapolin, quer dizer, não a mãe não, a mãe que é a esposa do Chapolin. E a esposa do Chapolin, que se eu não me engano o nome dela é Suzana, né? É Suzana, eu acho. Então é uma ótima personagem, que não é aquele clichê daquela esposa de filme de cinema e de filme de cinema que são autoritárias. Que é uma personagem bacana mesmo. E aqui temos a personagem que eu mais gostei desse desenho do Chapolin, que é a mãe do Chapolin, que é uma senhora de. Uma senhora de idade, né? Que. Que ela. Que ela tem uma. Que ela é dublada por um homem, que eu já vou falar quando eu chegar nessa parte da dublagem, de quem que ela é dublada. E ela rouba a maioria das cenas. Ela é uma ótima personagem.
Já os filhos do Chapolin, já a personagem que eu não gostei desse desenho do Chapolin, eu acho que é a filha dele. Porque ela tem. Eu não sei, que é muito dramática, né? Eu não sei, que ela é muito dramática, né? Na caramba. E o filho, né? O Bob, eu acho que é o nome dele, Bob, que também gosta de futebol, é mais ou menos. Mas vamos falar dos personagens, né? Clássicos, né? Vamos falar do próprio Chapolin. O Chapolin ele manteve a sua essência. Porque adaptar um personagem desse para um desenho animado é muito difícil. Porque você tem que tomar cuidado para o Chapolin não ficar muito abobalhado, não ficar muito cômico. E também tem que tomar cuidado para também ele não ficar muito sério. Então tem que ter esse equilíbrio que o Bolanhos fazia, né? O equilíbrio entre as bobalhadas do personagem e a coragem, que é o que esse desenho trouxe. E você tem os vilões, né, icônicos do Chapolin. Você tinha o Tripa Seca, você tinha o Quase Nada, você tinha o Alma Negra, você tinha o Botina, que é o personagem do Edgar Vivar, o seu Barriga, né, óbvio. Você tinha o Abominável Homem das Neves, você tinha a Bruxa Baratuxa, e você tinha, enfim, uns você tinha os piratas também, né? Os piratas também, né? Que nesse desenho o Tripa Seca ele retorna. E o Quase Nada também. O Quase Nada também. Que não aparece no trailer. Mas eu tinha que mencionar que o Quase Nada tá nesse desenho. Porque o design dele. Bom, você sabe como é que é o rosto do Carlos Villagrán, né? Que fez o Kiko e também interpretou o Quase Nada. Só que o Quase Nada desse desenho, ele tá meio. Eu não sei vocês. Mas o design dele tá muito. Tá muito brutal. Porque o Carlos Villagrán tinha aquela cara de palhaço, né? Que até quando ele fazia o Quase Nada, que era o vilão do Chapolin, ele. Você ficava com vontade de rir. Mas aqui não, aqui. Você olha, você sente. Você acha meio brutal, né? E, e você tem o design do Tripa Seca, né? Que é um design que ele já se parece, né? Com o Ramon Valdez, então ele tem algumas características que lembram o ator, né? Que faz, mas com um pouco de estilização para não ficar muito realista também. Você tem o Professor Inventivo, que é um personagem que aparece no seriado antigo. Você tem. E você tem os gnomos. Os gnomos anões do Chapolin. Lembra do episódio que o Chapolin contou a história da Branca de Neve para a turma do Chaves, né? Na escola do professor Girafales? E aparece os gnomos cantando aquela música que eu acho que eu não vou cantar, né? Porque além de preguiça, ela pode dar, sei lá, um problema de direitos autorais, então eu não vou fazer uma menor questão de cantar. Mas aparece também, né? E, e às vezes eles também aparecem também. E, e o desenho. E esse desenho ele tem uma missão muito arriscada, que é atualizar o personagem do Chapolin para os tempos de hoje. Mas sem deixar de. Mas que mantenha a essência da, do humor, do humor, das mensagens e do coração, né, que o Bolanhos botava, né? E isso o desenho ele é meio termo, né, entre atualizar o personagem, mas ao mesmo tempo manter o carisma e a alma que o Bolanhos a eternização que o Bolanhos fez. Bateu
bater uma salva de palma aqui pro profissional. Daí vamos falar da animação em si. Se o traço é bonito, é bem feito. Então, o traço da animação, ela bom, até que pra uma seriado de TV ou pra streaming, até que é bem feito, hein? A animação tem uma estética que, em alguns momentos, né, a estética da animação, ela vai para um ar, tecnicamente, ela vai para um ar que lembra um pouco, um ar que é mais como é que eu posso dizer, um ar mais de quadrinho, sabe, de gibi, né, uma sensação que você tá vendo um quadrinho, um quadrinho um quadrinho vivo, assim, um quadrinho que virou uma animação. Então eu gostei da estética em algumas cenas, ser meio quadrinesco, né? E ter aqueles textos, sabe, né? E que ela foge muito, né, do que é do tradicional de animações do próprio Cartoon Network, que o desenho, esse desenho do Chapolin Colorado, ele tá passando também no Cartoon Network, mas ele também tá na HBO Max também. E mas o traje ele foge muito daquela estética Steven Universo, Incrível Mundo de Gumball, Os Jovens Titãs. Ele foge ele tenta fugir um pouquinho, né? Vai pra uma coisa que lembra os filmes de animação que a Sony tá fazendo agora, que é o Aranha Verso, Família Mitchell, Guerreiros do K-pop, o que não é da Sony, né? Que é o Tartarugas Ninja, também é assim. Mas aqui é com animação desenhada à mão, né? Que é desenhado mesmo, assim. E, e claro, né? Em alguns momentos você vê o CGI, né? Pra, você tem o CGI também, né? Mas, parece que é desenhado à mão. E o estilo desse desenho, porque que é bem diferente, né? Do ritmo da série do 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 Chapolin e de Chaves, porque o Roberto Bolanhos ele conseguia balançar esses momentos, um momento que tem que ser mais devagar, um momento que tem que acelerar um pouquinho. Então, além do Roberto Bolanhos ele ter um ótimo time de humor também, né, uma pegada uma pegada de humor única, assim dizer. Ele também ele tinha uma equipe, uns diretores, né, que faziam uma troca, né, de ritmos que funciona, que funciona, não te deixa cansado. Mas aqui nesse desenho não. Aqui você vê várias coisas, né? Você vê um ritmo bem bastante frenético, que também faz parte um pouco desses desenhos hoje em dia terem esses ritmos mais rápidos assim. Então, e vamos falar do humor também. Se o humor tá bom, se o humor tá um pouco infantilizado, se o humor tá no mesmo nível de humor do seriado. Bom, o humor desse desenho do Chapolin e os Colorados é um humor meio inocente. Mas é o que era o humor do seriado, né? O humor do Chaves e Chapolin, né? Dos seriados, dos live actions, sempre foram inocentes. Mas que mesmos causava qualquer idade a dar risada. E, então esse desenho do Chapolin, ele tem, eu acho que um humor para qualquer público.
Se você, se você cresceu assistindo o seriado quando passava no SBT, ou você assistia em DVDs, você assistia em. Você assistia na época que tava no Multishow, ou na casa de alguém. Se você é esse público que consumiu várias coisas no seu espírito, você também vai se divertir com esse desenho, porque aliás o humor desse desenho funciona tudo, né? É engraçado em algumas coisas. Claro que não é aquele nossa, aquele humor muito de doer a barriga de tanto rir, mas é um humorzinho mais digamos assim, mais mais agradável, digamos assim. Humor que não é só pra garotada não, tá? Bom, claro, a garotada vai gostar dessa animação por conta dela ser rápida, dela ser coloridinha, de ser engraçadinho, de e contextualizado, né, com o momento atual, né, porque o desenho tem muito negócio de redes sociais, né, mas mantendo aquela pegada Shakespeare ali. Tem cores fofos, tem caras e bocas do desenho, tem muitas caras e bocas do desenho. Mas vamos falar da dublagem. A dublagem. A dublagem brasileira. Quando eu assisti a série do Shakespeare, eu fiquei decepcionado por uma coisa. Que o seriado ele não é dublado aqui no Brasil. Ele é dublado na Argentina com dubladores brasileiros que moram lá. Mas uma coisa que eles acertaram nesse desenho, não só no traço da animação, né, da história, né, que é muito bacana, e agradável, mas também, né, na dublagem, porque eles dublaram esse desenho, graças a Deus, aqui no Brasil, num estúdio de dublagem de alguma cidade, acho que deve ser Rio de Janeiro, eu acho. E eles trouxeram dubladores bons, que é o Sérgio Stan, né, que é o dublador do Michael Wazowski, do Mordecai, de Apenas o Show, uma participação do Ricardo Schnetzer, que é o dublador do Tom Cruise, do Al Pacino, o dublador daquele personagem do Apenas o Show, né, o Benson. Não sei se é Benson, mas deve ser, eu acho. Você também tem a Flávia Sandi fazendo a esposa. A Flávia Sandi ela dubla a Lisa Simpson dos Simpsons. Ela dubla a esposa do Chapolin. E você traz também o Mário. O Marcelo, uma participação do dublador Marcelo Garcia, que dublou o McQueen, né, do Carros, o Gavião Arqueiro da Marvel. Dubla agora aquele ator lá do Alan Ritson também. E você tem dublador, quer dizer, e você tem o Mário Jorge Andrade, que dublou o Mário Jorge Andrade, que dubla o Ed Murphy, dublou o burro do Shrek, dublou o Mate do Carros, né, da Pixar, né, dublou o Titio Avô, né, todos os personagens também, né, o John Travolta também, ele dubla a mãe do Chapolin, né, que é uma senhora, né, e a voz dela lembra muito algum personagem aqueles personagens do Professor Aloprado, né. Então a dublagem. E você tem dubladores clássicos dos seriados do Chaves. O óbvio que não tem o Nelson Machado e o Marcelo Gastaldi tá no céu. Mas aqui você tem o Carlos Seidel, que dublou o Seu Madruga e dublava o Tripa Seca, voltando a dublar. A Marta, sei lá o que. E o que dubla o Seu Barriga hoje em dia.
Então assista dublado esse desenho, por favor. Pode ver dublado tranquilamente, porque a dublagem tá top. Tá, o desenho tem coisas. É bom. Mas tem defeitos. Bom, vou falar de uns dois defeitos que eu vi nesse desenho. Bom, primeiro é que a filha, né, do Chapolin com aquela personagem, a Susana, ela é dramática demais. Por ela ser adolescente, a gente acha que, esse tipo de personagem poderia estar em qualquer outro filme. Que eu acho meio que um clichê desses tipos, né, de animações de família. Sempre tem que ter uma adolescente um pouco dramática, mas, mas pelo menos teve um momento em que ela fica gigante, né? Ela tem um poder de ficar gigantesca e que ela momentos bons da personagem. E também por conta de que eu achava que, bom, antes de eu vi pessoas meio que confusas com o desenho porque tem uma parte que a Susana, várias partes do desenho, que a Susana, né, esposa do Chapolin, chama ele de Chapes. Só que Chapes acaba soando na cabeça do público como Chaves, o que não faz muito sentido pra mim. Faz porque são meus atores que interpretam, mas os personagens são diferentes, porque um é uma criança, o outro é um adulto. Até tem um momento que quando vai pra origem do. Quando conta. Quando mostra, né, o passado do Tripaceca e do Chapolin, que eles tiveram uma infância. Uma infância juntos, né? Quando é que começou como é que eu posso dizer? A rivalidade entre eles. É, mostrava que o Tripa Seca tinha a mesma idade do Chapolin quando era criança. Então não era basicamente o Chaves. Não é Chaves, tá? É Chapes. Quando vocês forem assistir esse desenho, que eu logo eu vou dar nota aqui, fico com isso na cabeça. Não é Chapes. Quer dizer, não é Chaves. É Chapes. Chapes. Isso, e eu tenho uma prova, porque tem um episódio, vocês devem lembrar, que o Chapolin ele vai na Vila do Chaves e eles se encontram pela primeira vez. Que aliás é um episódio bem marcante também, né? E você vê que, por mais que sejam atores diferentes, são o mesmo ator, eles são diferentes. Porque um super-herói é outro uma criança de 8 anos, um órfão, né? Então tá provado. Chaves e Chapolin não são a mesma pessoa. O ator é o mesmo, mas os personagens são diferentes. Então fica com isso na cabeça. Que o nome do Chapolin não é Chaves, é Chapis. Chapis, tá? Chapis. Chapis. Fica com isso na cabeça quando assistirem o desenho, tá? E bom, só vi esses pequeniníssimos, esses puxãozinho de orelha que eu vi, que eu tenho sobre algumas coisas do desenho. Mas tirando isso, o desenho é legal, tem uma pegada legal, feita para todas as idades. E a nota que eu vou dar pra ele é uma nota
É uma nota... Vou dar um 8. Um 8 legal. Nostálgico, divertidinho, para todas as idades. E o desenho tem um bom humor. Não é aquele humor de doer a barriga de tanto rir. Mas também o desenho tem o seu um bom humorzinho, tá? E se você e se você tem filhos ou filhas pequenos, chame-os para ver esse desenho. São 10 episódios, é rapidinho. Desenho do Chapolin é divertidinho. Então vale a pena ver, né? Um programa para ver nessas férias, enquanto ainda estiverem de férias com a família. Então é isso, gente. Um abraço. E... Ah, vocês querem que eu faça um vídeo de como imitar os personagens do Chespirito? Eu tô pensando em fazer o primeiro de Chaves. Vocês querem? Então é isso, gente. Um abraço. Se inscreva no meu canal. Dê like. Compartilha para divulgar meu canal. Então é isso, gente. Um abraço. E até a próxima.